Olá, queridos alunos. Vamos hoje continuar com as nossas aulas de Teoria Geral do Direito e vamos trabalhar a questão da jurisprudência dos interesses e jurisprudência dos valores. Eu enviei o texto dessa aula no Classroom, postei lá no Classroom todo o texto. Hoje vamos então ter essa aula por vídeo, por YouTube. E na segunda-feira, dia 25, eu encontro vocês pelo Meet para nós conversarmos, debatermos melhor esse tema. Eu aqui descobri assim, revisitei, né, vários autores, filósofos, e sempre é importante parar o texto e verificar quem são essas pessoas, quem são esses filósofos. Então hoje nós vamos trabalhar com Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Michel Foucault, Philipp Heck e Konrad Hesse. Se vocês se sentirem atraídos, curiosos por esses autores, talvez vocês já tenham ouvido falar em Michel Foucault, na Microfísica do Poder, em Vigiar e Punir. São livros bem interessantes. Ele é um filósofo contemporâneo muito interessante de ser lido, de ser conhecido. Para nós entendermos um pouco da jurisprudência dos interesses, nós vamos primeiro tentar uma abordagem que separa o público, interesses públicos e interesses privados. E vamos começar por Paulo Bonavides, que é um constitucionalista brasileiro, autor de várias obras de direito constitucional. E vamos começar com uma frase bem significativa do Paulo Bonavides, quando ele diz que ontem os códigos, hoje as constituições, querendo dizer que a importância que os códigos tinham no passado, hoje é assumida pela Constituição. São as constituições que têm a maior importância, a maior relevância no mundo contemporâneo, quando falamos de direito, né? Jorge Miranda, que é um constitucionalista português, ele tem 95 anos, é da cidade de Braga, em Portugal. Ele diz que esse novo modelo de constitucionalismo é uma verdadeira revolução copernicana no direito público. Lembrando de Copérnico e toda a revolução que ele fez a partir da teoria heliocêntrica. O que nós vamos ter aqui? A partir da segunda metade do século XX, então o pós-guerra, né? O segundo pós-guerra, o primeiro foi em 1919, o segundo pós-guerra inicia em 1945, 1946, quando termina a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a partir do pós-guerra, as constituições deixaram para trás sua estrita função de fazer a confirmação política do Estado, a conformação política do Estado, e passaram a estabelecer procedimentos para a produção legislativa e dos demais atos do poder público, passando a prever um rol de direitos fundamentais. O que se está dizendo com isso? Que a partir da Segunda Guerra, do término da Segunda Guerra, as constituições assumiram uma importância maior, um papel maior, que não mais de dar os contornos políticos do Estado, mas de apontar também como deveriam ser feitas como deveria ser feita a produção legislativa, quais os procedimentos corretos para a produção das leis, e também passaram a elencar um rol de direitos fundamentais, sempre trazendo a importância da contextualização histórica do direito após a Segunda Guerra e os horrores do nazifascismo e todas as atrocidades cometidas no período da Segunda Guerra.
se considerou importante, se considerou necessário esmiuçar, detalhar, colocar nas constituições todo o rol de direitos fundamentais para que eles ficassem garantidos não só a nível de legislação infraconstitucional, de leis ordinárias, mas também na perspectiva do texto constitucional, porque se julgou que as violações aos direitos humanos haviam sido tão intensas, tão acentuadas durante a Segunda Guerra, que era necessário agora resgatar, criar, construir todo um arcabouço de direitos fundamentais e que isso só poderia ser feito através da força que a Constituição tem. E aí é que entra Konrad Hesse, que é um constitucionalista alemão, que nos traz a força normativa da Constituição. O que ele diz? Que as constituições do pós-guerra deixaram de ser apenas folhas de papel e passam a ter uma força normativa muito importante para regular as relações entre Estado e sociedade, regular e vincular as relações sociais com o Estado. É como se estivéssemos dizendo que antes do pós-guerra, as constituições elas eram burocráticas e elas trabalhavam as relações entre Estado e sociedade de uma forma mais restrita e menos dinâmica. A partir do pós-guerra, nós vamos ter a necessidade de constitucionalizar direitos fundamentais para que aquelas violações constantes que aconteceram durante a guerra não mais fossem possíveis. Entretanto, verificamos que, mesmo tendo uma Constituição, no nosso caso, no Brasil, mesmo tendo uma Constituição impregnada de direitos individuais, fundamentais, sociais, coletivos, mesmo assim, nós temos constantemente, diariamente, podemos elencar, infelizmente, uma série de violações. Imaginem se nós não tivéssemos a força de um texto constitucional. E aí entra Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo francês de extrema importância. E Michel Foucault traz o conceito de biopolítica, de biopoder, que é um estilo de governo que regulamenta a população através do biopoder, que é a aplicação e impacto do poder político sobre todos os aspectos da vida humana. Como a política pode interferir em todos os aspectos da vida humana, o aspecto social, cultural, político, jurídico, econômico, então cerca o ser humano em todas as suas dimensões. O que é o biopoder? É a tentativa de cuidar, de maximizar a vida humana para que ela seja produtiva. Nesse contexto, quantas coisas nós podemos analisar a partir do conceito de biopolítica e de biopoder trazido por Michel Foucault. Vejam que nós vivemos numa sociedade que prioriza, que valoriza a juventude, a beleza física, né? As pessoas todos têm que ser jovens, magros e bonitos. E o quanto as pessoas que não se encaixam, não se enquadram nesse modelo pré-estabelecido sofrem. Como essas pessoas se sentem marginalizadas desse processo, como se elas não existissem. Porque nós queremos uma sociedade toda igual, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que ter o mesmo corpo, os mesmos valores, todo mundo tem que ser jovem, então são inúmeras as loucuras que as pessoas fazem para se manter jovens e ter um corpo sarado, né? Como vocês dizem, um corpo sarado, um corpo físico apresentável. O quanto as academias trabalham nesse sentido, né? Claro que é importante se manter saudável,
mas não é relevante, não deveria ser o aspecto físico das pessoas, né? E a biopolítica, o biopoder, uniformiza as pessoas nesse sentido. E aí nós entramos também num outro conceito de Foucault, que é a fobia do Estado, o medo do Estado, que é procurar espaços de solução de conflitos que se encontrem fora da jurisdição estatal. E aqui nós vamos trazer um elemento, uma instituição recente e, a meu ver, o caminho, o nicho do direito no futuro, que é a mediação, né? Mediação, arbitragem, que é aquele elemento, aquele terceiro elemento que vai tentar compor as partes em litígio, as partes em conflito, antes que o conflito entre eles, que o atrito que eles estão tendo seja judicializado. Se muitas coisas fossem resolvidas a partir das mediações, o judiciário não estaria sobrecarregado, não estaria demorando muito para fazer a sua prestação jurisdicional, porque sobrecarregado, porque pelo acúmulo de demandas que a sociedade leva à apreciação do judiciário. É um judiciário assoberbado de tarefas. E nesse sentido, procurar por espaços que solucionem conflitos sem a participação do Estado e levar para o Estado somente aquelas ações mais complexas, mais polêmicas, que demandem critérios técnicos, e deixar para resolver esses conflitos fora do Estado, com a participação de um mediador, por exemplo, poderia ser a saída para desafogar o judiciário. E aí também entra o conceito de privatização, né? Que é a diminuição da participação do Estado. E também um equívoco, né? Que tudo aquilo que é público se refere ao Estado. Não, o que é público também se refere a nós, sociedade. Então, não confundir Estado com a coisa pública. E aí nós temos conceitos importantes aqui para que vale a pena detalhar, buscar mais informações. Não dá tempo aqui. Se der tempo, vamos organizar uma aula que seja só sobre biopolítica, que é um conceito que está muito, muito atual. Porque vejam o seguinte, se nós constitucionalizarmos o direito e colocarmos a nossa análise na perspectiva da jurisprudência dos interesses e da jurisprudência dos valores, vejam aonde nós vamos chegar, que caminho nós vamos trilhar para chegar a esses pontos aqui. Eu agora trago para vocês um autor importante na jurisprudência dos interesses, que é o Philipp Heck, autor alemão, que diz que os interesses nos levam à produção de uma determinada regra jurídica. Então, para ele, Philipp Heck, jurista alemão, o direito ele é criado a partir de interesses. As normas jurídicas estão vinculadas à proteção de interesses. E aqui é que entra de novo a divisão, a separação, a dicotomia entre público e privado. Quais são os interesses que a norma jurídica deve proteger? Interesses públicos, da coletividade, ou interesses privados de um pequeno grupo, ou mesmo de um grupo significativo na sociedade, mas que são interesses privados? Qual interesse deve prevalecer? E agora a discussão fica muito atual e muito delicada, polêmica mesmo, que é a discussão que temos feito desde a chegada do coronavírus ao Brasil, que é o conflito entre interesses econômicos, necessidades econômicas e a preservação da vida e da saúde. Há quanto tempo nós estamos debatendo isso? Já são 2 meses que nós lidamos com esse tema polêmico
e nós não conseguimos, porque de fato é muito difícil, é muito polêmico, chegar a um consenso sobre isso. É certo que nós temos que preservar nossas vidas, é certo que nós temos que preservar a nossa saúde, nós temos que fazer todo o empenho para afastar do nosso convívio essa ameaça. Isso é pacífico. Mas a questão econômica, ela perpassa essa análise também, no sentido de que nós temos que tentar fazer com que as duas coisas andem mais ou menos parelhas. Mas, se tivermos que escolher, escolheremos a vida, a saúde, é óbvio. Entretanto, os interesses econômicos também têm um lugar nessa discussão. Há pessoas, milhões de pessoas que não podem deixar de sair, que não podem deixar de trabalhar. E essas pessoas que não conseguem fazer a parada, o isolamento social em casa, essas pessoas estão mais suscetíveis, estão mais vulneráveis. E quanta discussão tem acontecido entre todas essas esferas de poder, municipal, estadual, federal, quantos dilemas, quantas polêmicas nós temos enfrentado em função da biopolítica de Michel Foucault. Porque o que nós estamos vivendo senão um momento de intensa discussão biopolítica e de jurisprudência de interesses e jurisprudência de valores. Pensem no quanto nós estamos cercados por uma polêmica avassaladora, né? Nós não estamos conseguindo sair desse círculo vicioso que se criou, né? De nós termos que decidir entre sair e garantir nosso sustento, a nossa sobrevivência, ou permanecer em casa, perdendo recursos financeiros. Vejam que discussão dramática é essa que se impõe sobre nós. Então, na pandemia, qual interesse prevalece? A saúde ou o interesse econômico? Quantas pessoas nós vemos, quantas autoridades nós vemos fazendo esse debate, essa discussão, essa análise entre o que é mais importante, o que não pode faltar. Então, Philip Heck diz que toda norma jurídica representa uma tentativa de conciliar através de um princípio de ponderação. Princípio de ponderação. Guardem bem essa expressão típica do estudo de Philip Heck, que diz que através do princípio de ponderação, os interesses opostos que aparecem quando da elaboração dessa norma, eles têm que ser conciliados. Então, tragam isso para a nossa discussão atual. Toda norma jurídica é uma tentativa de conciliar interesses opostos, de uma forma que não contemple integralmente um em detrimento do outro. E o quanto é difícil o papel da norma jurídica e quanto ela é importante nesse movimento de pacificação de opostos. Então, a jurisprudência dos valores, ela não é uma ruptura com a jurisprudência dos interesses. Elas se conectam, elas são a continuidade da outra. Jurisprudência de valores e jurisprudência de interesses. Qual é a principal diferença entre elas? A jurisprudência dos interesses, ela tem um viés sociológico, ela faz um corte sociológico. Então, na jurisprudência dos interesses, nos vai socorrer a disciplina, a ciência da sociologia, porque ela identifica os interesses em conflito que levaram à elaboração da norma. Jurisprudência dos interesses verifica quais são os interesses em conflito que levaram à elaboração daquela norma. Quem estava de um lado e quem estava do outro lado. É a discussão eterna em direito ambiental,
entre preservação de recursos naturais, preservação da natureza e desenvolvimento econômico. Já ouviram falar dessa dicotomia, né? Dessa polêmica, como se eles fossem excludentes. Não deveriam ser, não podem ser. Então, a jurisprudência dos interesses, ela vai identificar quais são os conflitos, quais são as polêmicas, quais são os atritos que existiam quando da elaboração de uma norma jurídica. Na questão do desarmamento, que ocorre agora, nós temos de um lado a proteção à vida e de um outro lado uma discussão de estudiosos, de analistas que dizem que quanto mais armada a população estiver, mais violenta ela será. E vejam como em tudo há um conflito, em tudo há uma disputa dialética que é muito interessante de ser analisada. Já a jurisprudência dos valores, ela tem um viés, uma ótica filosófica, porque lembrem, valores nos remete à ética, e a ética é um estudo da filosofia. Então, quando falamos em valores, falamos em filosofia. Quando falamos em interesses, falamos em sociologia, que em absoluto são excludentes, em absoluto, não são rupturas, são complementares. O que a jurisprudência dos valores, a partir de um olhar filosófico, vai nos fazer? Vai nos auxiliar, vai auxiliar o julgador, o juiz, os tribunais, a identificar os valores inseridos naquele conflito que ele deve apreciar. Quais valores estão naquele conflito? Quais valores eu tenho que identificar naquele conflito? É a vida humana? É a saúde? São interesses econômicos, valores econômicos? Quais valores eu identifico ali como estando em conflito? Então, na jurisprudência dos interesses, que o olhar é sociológico, as atenções estão voltadas para a atividade do legislador. E na jurisprudência dos valores, a discussão é sobre quais são os valores que fundamentam o convívio social. Quais são os valores que fundamentam o nosso convívio social hoje, nós cidadãos? Nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, de distanciamento, de reclusão, de afastamento das pessoas, quantos valores estão aí em jogo? Quantos valores estão aí sendo analisados e sendo discutidos? O próprio movimento de voltar às aulas, qual valor está em jogo aí? Os estudos, a questão pedagógica, a questão da aula presencial, de estarmos todos juntos em um mesmo lugar, que é muito importante, é fundamental. E do outro lado, um valor também extremamente importante, que é a preservação da nossa saúde física, que é a preservação, a nossa preservação que remete à integridade física. Quais valores são mais importantes nesse diálogo, nessa discussão? O que nós estamos vivendo? Que época é essa? É uma época em que perdemos todas as certezas. Perdemos as certezas jurídicas. E isso nos incomoda. A perda de certezas é um momento de desapego, de insegurança, que nos incomoda muito, porque mexe com a nossa estrutura emocional, aquilo que acreditávamos não mais existe. Em cima das nossas incertezas, vamos ter que construir novos caminhos. Como vai ser após esse surto, após essa pandemia? Como nós vamos estar? Vamos estar mais inseguros, mais medrosos, ou vamos sair fortalecidos, corajosos? Quais serão as certezas que vão sobrar após
tudo isso. Nós temos que aprender que filosoficamente nós não podemos ter certeza de nada mesmo. Mas nós aqui, no nosso ordenamento jurídico e as decisões dos tribunais e de juízes, às vezes nos causam incertezas jurídicas, o que também é muito desconfortável. Uma peculiaridade histórica que cerca a jurisprudência dos valores, porque jamais podemos esquecer de contextualizar o direito. Norma jurídica nenhuma existe fora do convívio humano, fora do convívio social. Para quem vive em uma caverna, isolado, ou mesmo em aldeias indígenas, isoladas no interior, no norte do Brasil, eles fazem suas próprias leis. Eles não precisam de leis externas, porque o grupo é pequeno e porque está ligado, as regras estão muito ligadas à cultura dessas populações. Mas nós que vivemos em grandes grupos, nós precisamos de regras, de normas. E essas normas, elas sempre são elaboradas, produzidas a partir de um contexto histórico e cultural. Aonde eu quero chegar? Vejam só. No final da Segunda Guerra Mundial, então nós estamos falando de abril de 1945 em diante, se compôs uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial levava em consideração aspectos sociais, econômicos, políticos, jurídicos. Após 45, nós vamos ter um movimento de reconstrução da Europa que ficou completamente devastada, né? Não só a Alemanha, vários outros países que se envolveram nesse conflito de proporções mundiais também tiveram perdas humanas e materiais muito significativas. Então, o mundo todo está se reorganizando, mas sobretudo o continente europeu envolvido diretamente do início ao fim da Segunda Guerra. Com a queda do nazifascismo, do nazismo na Alemanha, a queda de Hitler, e antes dele, com a queda de Mussolini na Itália, então, com o término do fascismo, nós vamos ter uma polarização, uma ordem bipolar mundial. De um lado, os Estados Unidos e a defesa do capitalismo, e de outro, a União das Repúblicas Soviéticas, composta por 15 repúblicas, defendendo o comunismo. É aí que entra também a força normativa dos direitos fundamentais. Por quê? E aí, nesse contexto que surge a jurisprudência dos interesses e a jurisprudência dos valores. Quais são os interesses da produção de uma norma jurídica e quais valores ela está protegendo? Então, observem que não são elementos dissonantes, não são divergentes. Jurisprudência de interesses e jurisprudência de valores se completam, se integram, se complementam, não são excludentes, não há ruptura entre eles. A pergunta é, eu tenho uma norma jurídica, que interesses essa norma contemplou e quais valores ela protegeu? São essas duas perguntas que a jurisprudência de interesses e de valores vai fazer. E qual a importância e por que a necessidade de proteção dos direitos fundamentais? Direito à vida, à integridade física, à saúde, ao lazer, à moradia, ao transporte, à educação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por que colocar tudo isso na Constituição? Para que tenham força normativa. Por isso a nossa Constituição de 88 ela é farta em direitos fundamentais e na garantia desses direitos. Farta, rica. Por quê? Nós vínhamos de um período de ruptura, de desgaste, de desvalorização, de violação sistemática desses direitos. Então a Constituição de 88 ela caminha no sentido de proteger
os direitos fundamentais, sagrados das pessoas, mas proteger de uma forma mais incisiva, mais forte do que as normas jurídicas. É de proteger de uma forma constitucional, porque na base de tudo está a Constituição Federal. Na base de tudo está o texto e a força normativa da Constituição. No Brasil, as disposições constitucionais se espalham por todos os ramos do direito, porque nós temos dito, e todos os colegas vão no mesmo sentido, né? Todos os professores, não importa que ramo do direito você está trabalhando, com qual deles você está trabalhando, o que tem que iluminar, o que tem que perpassar todo esse texto é o texto constitucional. Por isso nós falamos em força normativa da Constituição. Por isso nós falamos que o texto constitucional deve estar acima de todos, porque a Constituição, ela é o alicerce de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Qualquer discussão que se faça hoje no Brasil precisa passar pelo viés, pela ótica, pela perspectiva da Constituição Federal. Então, a contribuição da jurisprudência dos valores, que é um aperfeiçoamento, é um estágio avançado, podemos dizer assim, da jurisprudência dos interesses, é conduzir a criação judicial do direito nos casos de lacunas, suprir essas lacunas por valores que sustentam o direito. Então, se eu pergunto quais interesses estão por trás, subjacentes à criação dessa norma jurídica, e eu consigo responder quais são os interesses, mas não consigo responder quais são os valores, não me fica claro naquela norma que valores ela está protegendo, é aí que eu vou ver quais são os valores trazidos pela Constituição. E sabem que os valores, o maior valor, o princípio que rege toda a Constituição Federal é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o princípio basilar, é o princípio que fundamenta, é o princípio que mantém a Constituição Federal de 88 em pé e vigorosa e precisa ser perseguido por todos nós a todo instante. Então, eu sempre vou ter essas duas jurisprudências quando analiso uma norma jurídica. A jurisprudência dos valores, como um aperfeiçoamento da jurisprudência dos interesses, e a resposta a essas duas perguntas: que interesses a norma protege e que valores a norma destaca. E se eu tiver alguma coisa fora preservados por essa norma, eu vou ter problemas constitucionais com essa norma. Eu vou ter problemas para analisar essa norma à luz da Constituição. No Brasil, a grande luta é estabelecer um espaço democrático de construção da legalidade esboçada na Constituição Federal. E aquilo que nós temos tentado ressaltar sempre: a lei não pode fugir ao âmbito, ao olhar da Constituição. A lei precisa estar atenta àquilo que a Constituição prevê. Observem as discussões que estamos fazendo nos dias atuais, né? E como a jurisprudência dos valores, três conceitos, três temas que eu trago para a aula de hoje, que vale a pena nós melhorarmos a compreensão. Aqui é só uma visão muito rápida, muito sucinta, mas eu estou muito inclinada a melhorar a nossa compreensão acerca desses três temas. A biopolítica de Michel Foucault, porque é disso que se trata essas discussões em tempos de pandemia.
da ligação entre biologia e poder, entre corpo e poder, entre saúde humana e poder. E nesse contexto, o tema da nossa aula de hoje, jurisprudência de valores e jurisprudência dos interesses. Quais interesses estão sendo atendidos? Quais valores estão sendo protegidos a partir da elaboração de uma norma jurídica? E o momento de contextualizar e o momento de colocá-la sob análise, sob discussão, não depois que ela se torna uma norma jurídica e já nós não temos mais força nenhuma para descumpri-la, e nem podemos, as normas jurídicas existem para ser cumpridas. Mas no momento da sua criação, no momento em que se projeta, no momento em que se discute, lembram que eu comentei com vocês em algumas aulas, só para nós terminarmos. Eu comentei sobre uma lei no estado do Rio Grande do Sul que permite o ingresso de crianças com menos de 5 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Pois agora, recentemente, saiu um parecer da Procuradoria-Geral da República dizendo que essa lei é inconstitucional. Porque o artigo 22 da Constituição Federal diz que a competência privativa da União, ou seja, do governo federal, legislar sobre educação básica. Então, o Estado não pode legislar sobre sobre educação básica que pertence à esfera do poder público federal. Então, vejam, uma norma jurídica publicada aqui no Rio Grande do Sul, estadual, portanto, que não tem impacto federal, é aqui do nosso território, no Rio Grande do Sul, mas que colocada sob a perspectiva da Constituição Federal não sobrevive. Se mostra inconstitucional. Nos próximos dias nós teremos os votos, né, essa ADIM, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi proposta por uma comissão de professores, por um comitê de professores. Ela está sobre a relatoria do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. E tem já o parecer da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral, que é o Augusto Aras. O parecer dele é pela improcedência pela procedência, melhor dizendo, da ação e por tratar essa lei como inconstitucional. Se os ministros votarem no mesmo sentido, acompanharem a Procuradoria-Geral da República, nós vamos ter a retirada dessa lei do ordenamento jurídico do nosso Estado, porque a lei feriu, a lei se contrapôs a uma norma constitucional. Então, nada há fora da Constituição, nada há fora do texto maior que é a base de todas as outras leis. Queridos, essa foi a nossa aula de Teoria Geral do Direito sobre jurisprudência dos interesses e jurisprudência dos valores. Para a aula de segunda-feira, dia 25, eu envio o link de acesso à aula no Meet, né, no Meet. Vocês podem preparar perguntas, tirar dúvidas. Quero trazer mais informações para vocês sobre esse mesmo texto, mas com mais dados, mais elementos, para nós melhorarmos a compreensão e a discussão desse tema que é de extrema atualidade e relevância. A biopolítica, o biopoder e a jurisprudência de interesses e de valores. Abraço a todos, fiquem firmes, logo estaremos todos juntos presencial. Beijo a todos.